produzidas ali ao longo da cúpula de líderes da COP30 em Belém, que chega hoje ao segundo dia, tá? A expectativa de hoje é que os países indiquem o grau de ambição das novas metas climáticas. Mas será que a presença de líderes ali na cúpula expôs algum desinteresse político global pela pauta e até, de certa forma, também enfraquecendo esforços do governo Lula, principalmente com China, com os Estados Unidos? Vamos debater isso e muitos outros temas. O Abre Elas aqui do Mano Ferreira vai cair muito bem para a gente começar com o pé direito. Mano. Marinho, a verdade é que a gente tem muito falatório sobre a pauta ambiental, pelo menos desde a Rio 92. E muitas vezes o tamanho da palavra não se reflete em tamanho de ação. Então, mais importante do que o volume de líderes ou a quantidade de retórica envolvida na COP vai ser a gente avaliar a efetividade dos fundos que buscam financiar a preservação ambiental que vão sair desse encontro. Será que, de fato, conseguiremos cumprir as metas de arrecadação de fundos para fazer com que este seja, de fato, um negócio lucrativo? Eu acho que essa é a grande questão para a gente saber se a COP vai ser um sucesso ou não. É isso aí. Vamos então diretamente para Belém entender todos os preparativos, as expectativas, também todo o desenrolar dos próximos eventos por lá, né? Ninguém melhor que Bruno Pinheiro, se juntando a nós aqui, nosso repórter Bruno Pinheiro. Fala, Brunão, bom dia. E afinal de contas, qual é a sensação por aí, mirando... André, tudo bem? Ótimo dia a você. Bom dia. A quem nos acompanha, aos nossos comentaristas também do Morning Show e a nossa audiência aqui na Jovem Pan. André, é isso. Bom, o retorno está voltando, mas vamos lá. A informação sobre essa discussão desse fundo florestal, né? Que foi lançado ontem, na hora do almoço, pelo governo Lula, o governo brasileiro que lançou essa iniciativa de um fundo florestal para tentar arrecadar esse investimento que vai ser justamente para manter a floresta de pé. Ontem, no final do expediente, o ministro Fernando Haddad, ao lado da ministra Marina Silva, ambos anunciaram que já conseguiram cerca de 5,5 bilhões de dólares. Um valor que é considerado já cerca de 50% de uma meta de captação do governo brasileiro para este fundo, que será administrado numa espécie de renda fixa, mas ainda gera uma insegurança. Agora há pouco, na verdade, eu conversei com o ex-deputado e ex-presidente do IPA, o Nilson Leitão, para entender o que o agro está analisando sobre esse fundo que será administrado internacionalmente, mas que o governo brasileiro é quem lançou. O que eu ouvi é que é uma ideia semelhante, foi lançada em 1992 no Rio de Janeiro. Só que até hoje o dinheiro nunca chegou. De fato, houve esse lançamento, houve esse anúncio de que o investimento iria acontecer, mas nunca chegou o dinheiro. Agora, se de fato isso funcionar, se vingar, agora a administração é que gera a insegurança. Como isso será administrado, esse valor, esses recursos? Onde será essa administração? Ouvi que, se continuar com o governo atual, será difícil ter uma confiança do agronegócio. Se chegar um novo governo, a ver como será então esse relacionamento com o setor e o nível de confiança também na ala econômica. Se o dinheiro não chegou lá de 1992, como a floresta está sendo mantida de pé. Eu ouvi que o agro, o próprio produtor rural, é quem está mantendo esta floresta de pé. E que nesse momento é importante entender sobre essa administração do recurso. Então é um evento que está discutindo sobre o clima, a conservação ambiental, mas o agronegócio está um pouco distante dessa discussão. Só para a gente finalizar rapidamente, a redução dos efeitos que até agora não foram anunciadas. E a ONU está funcionando numa forma... Uma breve intercorrência técnica aí diretamente de Belém com o nosso Bruno Pinheiro, mas, enfim, o enquadramento aqui já foi sempre muito bem delineado, delimitado aqui pelo nosso Bruno Pinheiro. A gente já aciona a bancada na medida que a gente já vai restabelecendo o contato com o Bruno. Mari Cantarelli, seu principal destaque, é de se lamentar, mas, enfim, nesse mundo, enfim, binário, né, tudo acaba descambando para a esquerda e direita em algum grau. Colocar nessa contraposição entre agronegócio e também a preservação ambiental, eu acho que é um contrassenso, é um erro, e quem conseguir mediar os dois, até como esforços de conservação, usar a tecnologia, o progresso, o desenvolvimento econômico para achar um meio do caminho, eu acho que essa deveria ser a meta de todos nós. O Brasil, ainda mais o Brasil, sendo o celeiro que é, a potência que é. O que você acha?
O que eu acho é que a gente, nesse ponto, é um pouco do que a gente estava ouvindo do colega ali. A questão não é só fazer o anúncio de que haverá o fundo, mas a gente pensar um pouco em governança e entender que esse aporte, né, de dinheiro, que tem uma meta muito clara, precisa de transparência no processo para a gente entender como é que vai ser a métrica de sucesso dessa história, né? Quem que vai fiscalizar? Qual é o nível de intervenção de quem está colocando o dinheiro versus de quem está performando ali algo que está sendo combinado a partir do fundo. Então, eu acho que o que a gente precisa olhar agora é uma questão de governança e de administração, como o colega vinha falando. Não é um pouco isso, Mano? Eu acho que faz todo sentido, até porque o propósito do fundo é trazer também dinheiro privado. Investidores privados só vão colocar dinheiro no fundo se houver credibilidade a respeito do modo de funcionamento. O objetivo anunciado é de financiar e remunerar aquelas comunidades que forem capazes de manter a floresta de pé e de recuperar áreas de floresta. O grande objetivo desse fundo é, portanto, a manutenção eterna, né, das florestas, como eles anunciaram. Então, a governança, a forma como vão administrar, como vão fiscalizar, como vão medir o volume de captura de carbono, o volume de reflorestamento, isso tudo vai ser confiável, vai ser capaz de atrair o dinheiro de investidores. A grande questão aqui é sair do falatório e ir para o pragmático, ou seja, como é que a gente faz com que o capitalismo seja um aliado da recuperação do meio ambiente. Essa é a grande aposta no fim das contas. E vamos lembrar aqui, o Brasil e todo mundo aqui, que ninguém é bobo nesse programa, muito menos na bancada, muito menos na audiência, que o Brasil, enfim, ele vai receber eventualmente essa grana, esse fundo todo, não por altruísmo, não por benevolência pura, mas por interesse. Até a Noruega, né, que é famosa por explorar a rodo ali o Mar do Norte, também todas as suas reservas de petróleo, alguns críticos vêm dizendo que está fazendo isso até como uma espécie de penitência climática. Já que a gente explora petróleo assim, sem ver o dia de amanhã, lá nas nossas reservas, mas então a gente tem que fazer um gesto aqui para o sul global, palavra que os petistas gostam tanto, né? Para, de certa forma, pagar um pedágio ecológico, né? Mas o problema está aí, minha querida doutora Priscila Silveira. E o povo de Altamira, de Santarém, do Xingu, que segue sem saneamento? A Noruega só quer o crédito de carbono, mas tem que chegar a grana para esse povo que mora lá, né? Sim, inclusive há até um abaixo-assinado, Marinho, da população, né, desses lugares que você acaba de citar, dizendo não a essa TFFF, tendo em vista que tem esse retorno financeiro, mas não há, num primeiro momento, nenhuma diretriz para a preservação dessa população, dos direitos dessa população, como o Mano aqui acabou até de dizer, que o plano é econômico. Então, na verdade, a gente precisa lembrar que o meio ambiente é um direito de todos. E o que a gente entende nesse cenário? Ele vai fazer um aporte, então Indonésia, França, enfim, que assim já fizeram. Eles fazem um aporte para poder preservar aquilo que deveria ser feito sem fazer aporte. Ou seja, é dever de todos nós, e não só, né, do Estado, a preservação ambiental. E o que está sendo ali? Como se fosse um banco. Então, só para a gente explicar para a nossa audiência. O que está sendo feito? Olha, eu vou colocar 1 milhão e vou ter retorno sobre esse 1 milhão. Esse é o problema, né? Não estou dizendo... Performance, isso. E não sobre construir, talvez, uma estratégia, uma solução. O que eles estão pegando? Não estou aqui criticando dentro do meu sofá, mas é uma questão da gente entender. Eu vou colocar 1 milhão, mas eu vou ter retorno por uma preservação que deveria ser feita por mim sem que eu tivesse feito esse aporte. Então essa é uma das críticas também que se faz. Por quê? Porque vai se ganhar em cima do que se colocou. É como se eu tivesse feito um investimento... Essa é uma crítica anticapitalista. É isso. Ou seja, é preciso, de fato, aliar a lucratividade com a preservação ambiental. Isso. Porque se não for lucrativo, vamos ser sinceros, o que é que as pessoas vão fazer? Vão derrubar a floresta, é o que tem acontecido nos últimos anos. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa está com o norte correto, que é aliar o capitalismo com a preservação do meio ambiente. Se vai conseguir ou não, vai depender da capacidade de governança e transparência, porque o dinheiro, de fato, remunere quem mantém a floresta de pé e, ao mesmo tempo, quem investiu dinheiro para que isso acontecesse. O que falta é a finalidade ser realmente destinada para aquilo que foi captado. Ou seja, eu estou captando 1 milhão para fazer isso e não para deixar ali num limbo, não sendo feito, atingindo a finalidade, que é o que essas pessoas estão, inclusive, criticando lá no cenário local.
E eu sei que 3 bilhões com B de bananeira, como diria Ciro Gomes, 3 bilhões de dólares, algo em torno de 15 bilhões de reais, parece muita grana e mas em termos dos montantes de orçamentos públicos, David Tasso, só para você ter uma noção, o orçamento público do estado do Amazonas para esse ano é mais de 30 bilhões de reais e é o 9º orçamento público estadual, enfim, no ranking, né, dos montantes. Então parece muito dinheiro, mas não sei se na prática tende a resolver muito, fora o fato que a Noruega está tirando essa grana toda também do fundo soberano deles, que esse cofre é irrigado com dinheiro das reservas de petróleo que eles exploram a rodo no Mar do Norte. No mínimo, uma hipocrisia ambiental. David. Marinho, eu sempre quando penso em um evento de apresentação, que você vai estar ali com CEOs, você tem que se apresentar da forma mais legítima possível e mais apresentável, com perdão da redundância, do modo como a gente quer realmente gerir o nosso negócio. E o que a gente viu até agora na COP foi um esvaziamento, né, desde 2019 que não se via poucas pessoas, poucos chefes de estados ali presentes na reunião e as manutenções sendo feitas no evento às vésperas já de começar. Então, assim, de que forma que a gente vai apresentar uma credibilidade junto ao mundo, dizendo, olha, nós somos capazes de mediar e de administrar os recursos que são vindos, sendo que a gente, na cerimônia já que antecede oficialmente o evento, nós vemos obras sendo realizadas, como a gente percebeu no link, né, do Bruno Pinheiro de ontem, com pessoas passando. A credibilidade está tanto no evento como também nas ações, com realmente um combate ali à corrupção, com mecanismos de ação, porque esse dinheiro, é importante frisar, são 3 bilhões vindos da Noruega, né? O Bruno também enfatizou outros países que já se colocaram à disposição de contribuir, totalizando mais de 5 bilhões, só que é parcelado, é ao longo de 10 anos. Então, se não ver ali no start uma eficiência na preservação, se aumentar o número de queimadas, se avançar o desmatamento, de que forma que a gente vai manter a nossa credibilidade? Então, tudo isso está em xeque. E começa no evento esse que está sendo realizado com muitos percalços ainda. Meus amigos, aqui também não é para ficar sendo do contra, não, muito pelo contrário. É jogar limpo com a nossa audiência, fazer as perguntas necessárias, porque são bilhões e bilhões de dólares dos nossos representantes falando em nosso nome, não é isso, mano? Então, fora o fato que o passado que precede o Fundo da Amazônia, né, já houve, enfim, histórico de desvios de recursos, sobreposição de projetos, vai aplicar em um, mas acaba aplicando em outro. E também esses milhões e milhões que as ONGs acabam arrecadando, muitas vezes, para sustentar internamente as suas estruturas e não, de fato, investir no desenvolvimento sustentável na ponta. Que é por aí. Não, é verdade, mas esse fundo específico de florestas, ele não vai para ONGs, ele vai... A proposta, como ele está sendo apresentado, é que ele, ao mesmo tempo, remunere os investidores que colocaram o aporte inicial, de um lado. Por quê? Porque é preciso atrair esse dinheiro. E, em segundo lugar, os moradores de áreas que conseguem manter a floresta de pé, ou que conseguem recuperar áreas de floresta, ou seja, comunidades, inclusive indígenas, que estão ali recuperando ou protegendo o meio ambiente. Então, a princípio, o desenho me parece que vai no norte correto. A dificuldade é de implementação, é o quanto que, de fato, esse dinheiro vai conseguir chegar nas comunidades e se, de fato, o fundo vai ser capaz de medir com valores concretos e realistas quem que está realmente conseguindo preservar o meio ambiente. A meta desse fundo, até o fim da COP, é arrecadar 25 bilhões de dólares. Sim. Se essa meta for atingida, esse orçamento supera mais de 4 vezes a soma da parte discricionária dos ministérios de meio ambiente dos principais países tropicais. Ou seja, é um dinheiro muito expressivo para esse mercado específico, né? Porque a gente precisa comparar esses valores com os valores que estão sendo investidos em preservação ambiental. Então, é grana para tentar fazer com que o meio ambiente seja preservado. É uma proposta capitalista de preservação ambiental. Deus te ouça, Mano Ferreira. Deus te ouça, tomara. Porque, de fato, o Brasil tem tudo para liderar a pauta ambiental, matriz limpa, território continental. Vamos só lembrar, a nossa Amazônia, pessoal, dá para você pegar o território da Índia e o da Argentina, somos dois, e ainda não dá o tamanho da Amazônia. É só para vocês entenderem a dimensão desse patrimônio que é nosso, que é brasileiríssimo. O problema está em terceirizar nossa soberania para
para discurso europeu e é aí que mora o perigo, tá? Porque a cobiça é imensa. Se realmente for igual o Mano disse e na prática for nessa maneira, nessa atuada, aí não tem por que não comemorar. A gente vai com o David agora. Porque tem críticas assim que eu acho que nem cabem. Por exemplo, o Donald Trump, né, presidente americano dos Estados Unidos, não veio, mas não teve também na Conferência de Paris. Então, assim, não tem esse comprometimento realmente de que com essas causas ambientais. Mas tem coisas que o governo brasileiro ele pode apresentar e até mesmo demonstrar que tem eficiência para controlar. Só que a gente vê, por exemplo, saiu agora pela Polícia Federal um relatório de urgência porque o Comando Vermelho está ameaçando a interromper a energia no local. Então, assim, de que forma que a gente demonstra para o mundo, sendo que a gente tem vários problemas internos, sem a capacidade de realmente gerir ali o evento? Sabe, são questionamentos assim que colocam o mundo também como visibilidade, com essa visibilidade negativa, dizendo, olha, realmente são muitos os problemas do Brasil, tem a floresta lá, mas não precisa também haver esse reflorestamento, esse investimento, porque eles têm que resolver as questões internas para depois a gente, de fato, poder investir e ter a seguridade que esse dinheiro vai ser bem investido, porque com a ameaça de interrupção de energia, num evento como esse, com presenças ali dos representantes do mundo todo, realmente coloca em xeque a nossa credibilidade. E saiu esse comunicado, esse alerta em relação ao governo federal, né, para que tome atitudes, porque um integrante do Comando Vermelho estava ameaçando ali uma subestação de energia na COP30. Aí tenta segurar o discurso depois, né? Que vem todo mundo pra frente da tela pra dizer... Tá sendo lindo, a gente é uma vitrine incrível para o mundo, né? Vamos salvar a Amazônia. E na prática, a gente passando vergonha com esse tipo de coisa que você está comentando aqui, né, David? E sem contar as questões discrepantes. Por quê? Eu pego o dinheiro para poder preservar, mas eu libero a margem do rio para poder explorar o petróleo. Sem que isso, né, fazendo questões comerciais com o rio, com o nosso petróleo, dizendo que o Brasil precisa estudar e explorar para fins ali comerciais. Por isso que ele deixou, né, a exploração acontecer de forma gratuita para fins de conhecimento daquela área de petróleo. Então, na verdade, há uma fala, né, como a gente colocou aqui inúmeras vezes, há uma finalidade, mas é assim, olha, eu estou focado no dinheiro aqui, mas ali você pode explorar porque eu preciso saber o quanto eu vou ganhar comercialmente. Então, na verdade, eu entendo como fala realmente neste cenário de COP30 discrepante, o que afasta, né? Na verdade, não foi o fato do Trump não ter vindo, afasta mesmo qualquer, né, pessoa de confiar que isso vai, de fato, atender a finalidade. Esse ponto tem uma polêmica, porque é o seguinte, a gente está falando de uma área, geograficamente, ali na margem equatorial, onde a Guiana está explorando o petróleo. Então, o país que mais cresce no mundo. Imagine que você tem o petróleo ali no poço, no fundo. Aí você tem um canudinho de um lado, que é a Guiana, explorando aquele petróleo. Bota um canudão. A questão é, se a gente colocar o canudinho do outro lado, a gente, de fato, vai entrar nessa seara com um pouco de hipocrisia, porque o discurso oficial é de superação dos combustíveis fósseis, mas, pragmaticamente, se digamos assim, a mesma fonte de um lado está extraindo, do outro não, se um lado ficar extraindo, aquilo tudo vai ser gasto, né? Ou seja, o petróleo vai ser queimado, aquilo vai ser de todo jeito explorado. Então a gente tem aí um dilema do ponto de vista de teoria dos jogos, porque não é como se o Brasil tivesse o poder de fazer com que a Guiana parasse de explorar o petróleo. Então é aquela história de que, então eu não vou explorar, mas tudo aquilo que eu exploraria vai ser explorado pelo meu vizinho, e aí ele vai enriquecer e eu não. Então eu acho que a discussão acaba entrando, de um ponto de vista pragmático, muito mais sobre o que é que a gente vai fazer com o dinheiro dos royalties desse petróleo. A gente vai queimar com corrupção, como fizemos com o pré-sal? Ou a gente vai construir uma governança para fazer com que esse dinheiro administre o futuro do nosso país, inclusive do ponto de vista ambiental, que é o exemplo da Dinamarca, que está financiando, inclusive, a preservação de florestas a partir do seu fundo soberano, que foi construído com os royalties do petróleo. Então, eu acho que essa discussão passa para além da exploração ou não, e sim para qual grau de responsabilidade que a gente vai ter na forma de administrar a riqueza que virá desses recursos. Só para vocês terem uma noção do sucesso estrondoso que a Guiana está realmente tendo,
ao explorar sem, enfim, pedir desculpa aí para todos os problematizadores aí a mundo afora. Só para vocês terem uma noção, a Guiana está dando um cheque de algo em torno de R$ 2.590 para todos os cidadãos do seu país para dividir a riqueza do petróleo, dado que é o país que mais cresce no mundo. Pergunta, sinceramente, para o povo ali em Macapá, no Amapá, rodeado ali do Comando Vermelho, bolsões de miséria para tudo que é lado, esquecimento total ali na nossa fronteira norte, se realmente eles não gostariam de ver essas divisas, essa riqueza escoando em algum grau para eles, né? Essa é a pergunta, é um dilema que está posto, mas, de qualquer forma, enfim, a hipocrisia também está escancarada, Mano Ferreira. Você falou um pouquinho de hipocrisia, acho que já você foi generoso, mas, de qualquer forma, a gente tem que seguir adiante aqui.